Boa noite, segunda série do ensino médio. Sejam bem-vindos a mais uma aula de projeto de vida. Sou a professora Luanda e aqui na mediação a professora Sara. Boa noite, Sara. Boa noite, Luanda. Nós estamos maratonando desde as 7h30, mas está sendo muito prazeroso. A gente aprende muito quando estamos ensinando também. E hoje eu vou ser a porta-voz de vocês. Estou acompanhando vocês através do chat. Então vamos ao tema da nossa aula. De volta ao plano. Então acompanhem aqui, na tela. Quais são as competências socioemocionais dessa aula? Então nós falaremos sobre a organização, o respeito, a persistência e a determinação. Então você, aluno, professor, que já tem o volume 3, né, do Caderno do Aluno, podem acompanhar essa aula nas seguintes páginas: 145 e 146. Então, quem tem o caderno do aluno já deixa separado, né? Já pega o caderno do aluno, a caneta, um lápis e o caderno para fazer as devidas anotações. Então, continuando, qual é o objetivo da nossa aula? Organizar as informações do seu projeto de vida por meio de um plano de ação, fazendo descobertas a respeito de si e avançando na direção dos seus sonhos. Então, lembrem-se que o plano de ação faz com que você tire aquele projeto, aquela ideia do plano das ideias, né, do plano da imaginação, e coloque literalmente a mão na massa. Como é que eu devo agir para que eu consiga aquilo que eu tanto desejo, aquilo que eu tanto sonho, aquilo que eu quero muito realizar. Então, percebam que esse plano de ação é importante que vocês anotem, até porque nenhum plano de ação, né, nenhum projeto é passível de não ter alteração. Então, a gente pode mudar esse projeto ao longo do tempo, né, conforme as minhas ideias mudem ou não, conforme as condições, né, vão se apresentando, é possível mudar. Por isso que é tão importante, a gente fala aqui exaustivamente, de vocês anotarem e terem isso planejado no caderno. Então, prosseguindo, diz lá na tela, quando refletimos sobre o nosso projeto de vida, temos a oportunidade de compreender e desenvolver as competências socioemocionais, organização, persistência e determinação. Todas elas visando a realização dos nossos sonhos. Essas competências permitem que você supere os obstáculos que surgirem ao longo do caminho. Então perceba que tanto persistência, determinação, foco, organização, né, tudo isso gira, né, orbita em torno desse seu grande objetivo, desse seu grande sonho. Então, continuando na tela, por favor. O que é e qual o objetivo de um plano estratégico pessoal, né, que a gente chama de planejamento? Então, diz lá, o planejamento é um plano de vida que surge com base em seu autoconhecimento. É através desse plano que você agirá de acordo com o que você quer e deseja para a sua vida. Durante a vida, temos muitos sonhos, desafios e escolhas que devemos fazer. Inclusive, diante dos dilemas, ficamos indecisos e não sabemos bem qual direção devemos seguir. Então, para quem está com o caderno do aluno, esse trecho está na página 152. Né? Então, é importante o autoconhecimento, é importante a revisão do teu plano, é importante saber o que você quer, né, quais são os valores, tudo aquilo que a gente fala em projeto de vida, é importante que você saiba e, mais ainda, anote como se fosse um diário. Né? Vocês já devem ter percebido aí no caderno do aluno que a gente chama de diário de práticas e vivências, é isso, Sara? Né, eu sempre erro o nome, mas é isso mesmo. Então, continuando, o planejamento estratégico proporciona a você a organização do tempo e, consequentemente, dos seus estudos. É repensando na sua rotina que você consegue pensar nas mudanças que deve fazer quando necessárias. O planejamento pessoal permite que você faça reflexões sobre a sua visão de mundo e os seus valores. Então, já que o tema da nossa aula é determinação, persistência, superação,
a gente vai assistir um vídeo que vai ilustrar o que é, né? Eu trouxe um exemplo extremo para justamente vocês perceberem o poder da persistência, da determinação, o desejo de querer algo, tá? Então, prestem atenção nesse vídeo. Quer saber como é a rotina de um atleta paralímpico? Sigamos de perto o dia a dia de treinamento do corredor Carlos Bartô. Ele chega a correr 130 quilômetros por semana. A rotina de treino para atletas que buscam alto nível não é fácil, é bem dura, né? Para o atleta paralímpico, né? Mais ainda. Meu nome é Bartô, eu sou atleta paralímpico cego e eu sou especialista de 1.500 e 5.000 metros. Segunda, quarta e sexta, pista. Terça, quinta e sábado, treinamento de rua. Academia à noite. Domingo eu não treino. Olha, eu chego a atingir no treinamento, quando está no pico pré-competitivo, eu chego a atingir 130 quilômetros na semana. Eu já participei de 2 Olimpíadas, eu participei de 2 Pan-Americanos, Rio de Janeiro e Guadalajara, 5 medalhas no total. O talento que ele tem inato, capacidade de superação e muito trabalho. Vocês perceberam a fala do treinador? É muito trabalho, é muito esforço, né? A gente percebe, principalmente nesses casos do esportista, né, a superação do corpo e até da mente. Se a gente pensar num maratonista amador, não aquele sujeito que quer chegar em primeiro lugar para conseguir as primeiras medalhas, o grande troféu é chegar ao final, é conseguir terminar a prova, né? E o bacana desse personagem, a gente pode até chamar de personagem, é a questão da persistência, né, da ajuda que ele tem do treinador, da confiança do treinador, que o treinador deposita nele, na persistência, na superação, na determinação, enfim, dá para a gente pensar em várias competências socioemocionais só com esse vídeo. Então vamos ao nosso segundo vídeo, que também se encaixa no tema da determinação e persistência. Vamos lá? Desde 2005, o Ministério do Esporte concedeu 18 mil bolsas do programa Bolsa Atleta. Um investimento superior a 280 milhões de reais. Quase 9 em cada 10 atletas que estão nas Paralimpíadas de Londres recebem o benefício. Você vai conhecer agora histórias de superação desses campeões no esporte e na vida. Ele conquistou o primeiro ouro em Londres para o Brasil. Peso pesado na natação, não se importa em compartilhar o peso da medalha. Daniel Dias, que nasceu com má formação congênita dos membros superiores, nunca desistiu de correr atrás do sonho. Com apoio do Bolsa Atleta, tem sido destaque em competições internacionais desde 2006. É um programa muito bom, acho que é fundamental para os atletas, para a gente poder se dedicar somente a isso, e eu acho que a medalha é o fruto disso. E por trás da fantasia de torcedora, outra campeã. Mais de 300 medalhas ao longo da carreira, 4 só em Paralimpíadas e 3 recordes mundiais que renderam o título de mulher cega mais rápida do mundo. Por enquanto, Terezinha está só na torcida, mas estreia nesse sábado em Londres em busca de novos feitos. O recorde paralímpico eu não abro mão.
Eu tenho recorde mundial, mas não foi batida em Paralimpíada. Eu pretendo superar as minhas marcas nessa competição e ter realmente os recordes paralímpicos. Terezinha, que nasceu com uma doença congênita que causa a perda gradual da visão, depende do atleta guia e também dos recursos do Bolsa Atleta para continuar praticando o atletismo. E depois de vencer tantos obstáculos na vida, deixa um recado de persistência. Quem quebra preconceito somos nós. Então vamos, gente, fazer isso dia após dia nas nossas vidas, independente da deficiência que a gente tem. É aqui na Vila Olímpica onde ficam hospedados os craques do Brasil e do mundo. Eles que representam uma grande parcela da população mundial que tem algum tipo de deficiência. Só no Brasil são 45 milhões de pessoas, segundo o último censo do IBGE. Para o Comitê Paralímpico Brasileiro, investir no esporte é uma das principais formas de garantir a inclusão social. O que no passado era somente ideologia, agora não. Agora é um trabalho, é alta performance, o atleta é valorizado e ele consegue ter um investimento para produzir. Bonitas, né, as histórias da Terezinha e do Daniel, a questão de superar a si mesmo, né, de tirar muito do pouco. Às vezes a gente desanima diante de algumas adversidades da vida, de alguns problemas, e eles mostram como é possível superar e, além disso, romper preconceitos, né, ultrapassar preconceitos. Então é o momento de vocês fazerem, né, refletirem na primeira atividade. Então vamos lá aqui na tela. Diz lá o que você mais gosta de fazer quando não está estudando. Você gosta de nadar, pedalar, namorar, ficar na internet, enfim. 30 segundos para vocês responderem e a gente já retoma. Olha só, esse é o tipo de resposta que eu adoro ler, porque quando a gente fala de coisas que gostamos, né, é muito prazeroso. Então eu vou fazer um apanhado geral, tentar ler o máximo que eu puder aqui. Então tá assim, a Mi Costa diz que lê, a Yasmin dança, o Gabriel estudar piano, Rafael dormir, o Isaac jogar videogame, a Valquíria ela gosta de assistir, a Mariana lê, a Jéssica jogar, o Diego gosta de ficar na internet, o Gustavo gosta de um futebol. Muita coisa boa, né? Muita coisa boa de se fazer. E você, Sara? O que você eu gosto de fazer não no tá preparando tempo? A aula? Ai, filha, a gente tem preparado tanta aula, né? Que a gente até nem sabe muito bem o que fazer quando não está preparando aula. Mas, na verdade, eu adoro brincar com os meus filhos. O que eu puder, no meu tempo livre, se eu consigo viajar, aí tá perfeito, amiga. Aí arrasou. Vamos à nossa segunda questão, então. Aqui na tela, vamos lá. Em que seus amigos e familiares dizem que você é bom? Então, o que a mãe, o pai, o tio, a tia, os irmãos falam, né? Conseguem observar aquilo que você é bom. Então, mais 30 segundos para vocês compartilharem as respostas. Vamos lá? Olha, de novo, eu vou fazer uma coletânea com o maior número que eu conseguir de respostas para você, Luanda. Olha só. Alex, ele fala que as pessoas dizem que ele é muito bom no cubo mágico. A Isabelle na redação e tocar violão. A Mi Costa em escrever. O Ricardo
tá meio desmotivado, né? Falou, nada, não é possível, Ricardo, vamos procurar aí as suas potencialidades, que com certeza deve ter. O Roberto falou sobre jogar futebol. A gente vai ter aqui o Gabriel, que falou que ele é um ótimo lavador de louça. Nossa, é uma boa habilidade, hein? Eu garanto que foi a mãe que falou. É verdade, para incentivá-lo. Olha, você bem. lava muito bem para ele lavar todo dia. Gabriel, eu sinto que você foi enganado. Ou não, né? Vamos ver. Então, continuando aqui na tela, por favor, vamos à nossa terceira pergunta, a terceira reflexão. Conte-nos uma situação na qual suas atitudes foram motivo de orgulho para você. Então, mais 30 segundos para vocês compartilharem. Vamos lá? Olha só, vou compartilhar com você duas coisas que eu achei bem interessante. Tem muitas coisas interessantes, mas eu vou compartilhar aqui duas, ok? O Ricardo, ele falou que foi a criação de uma música, ou seja, ele é um compositor, muito legal, né? Tem que ter muita criatividade realmente para você criar uma música, ser um compositor. E aqui, olha que show de bola, Luanda. A Beatriz disse que ela já fez uma exposição com os quadros que ela fez. Olha que bacana, tão jovem e já com uma conquista tão grande, né? Achei incrível, parabéns. Esses alunos são talentosos, né? Olha Eu tô só, adorando os comentários. muito bem. O William falou ajudando alguém, o Cauã Gabriel me levantar diante de uma situação ruim. E tá aqui, acho que é Dia Sairosa, a escrita do meu livro. Então é muito Olha, aluno. Autora já é uma escritora, que show. O Eric, quando arrumei um emprego. Olha a Ana Bia, quando superei um AVC, né? Um exemplo de superação. Como é o nome dela? Ana Bia. Uau, parabéns, Ana. Foi uma grande superação mesmo. Isso é incrível, viu? Muito bom. Muito bom. Então, continuando a nossa aula, vamos para a quarta reflexão. Diz lá na tela, o que você tem feito ou deve fazer para atingir o seu objetivo ou seus objetivos? Então, 1 minuto para vocês compartilharem. Vamos lá? Luanda, nós estamos achando, eu vou falar para vocês também, que eu sou a porta-voz, mas eu também conto para vocês o que a gente diz aqui. A gente está admirando muito a maturidade de vocês. Segundo ano, vocês estão arrasando, segunda série do ensino médio, porque a maturidade, o teor das respostas estão assim de deixar a gente de boca aberta. Nós estamos muito orgulhosos dos alunos que vocês são. Parabéns aos professores também, que estão, olha, ensinando direitinho. Então, agora eu vou fazer um apanhado de objetivos do que os alunos, vocês, né, estão fazendo ou que pretendem fazer. Então, tá assim. A Rayane, ela disse que ela vai persistir nas coisas. A Júlia fala que ela é determinada. O Davi fala que gosta de ajudar as pessoas. Olha que incrível. Parabéns, Davi. Continue assim. Lá embaixo, o Lucas diz que estudar muito. O Felipe falou que trabalhar. Isso aí.
nós temos o Ian, que falou sobre estudar, 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 e deu risada no final. E a gente completa a risada aqui, o Ian. E muita gente falando sobre estudar bastante. É isso aí, persistir, não desistir e assim por diante. É uma galera focada, né? Muito Tem focada. Um comentário aqui do Eduardo Neves, ele fala assim, treinar sem desistir, estudar e never get up. Ó, que chique, Uau, amei. Que legal. Isso aí. Galera madura muito bom, mesmo. É. Então, continuando a nossa aula, vamos lá, diz na tela, dando continuidade ao processo avaliativo da sua caminhada em direção ao seu sonho, agora é o momento de você refletir sobre os desafios enfrentados em escolhas e quais as decisões tomadas para a efetivação, né, ou seja, a realização do seu plano de ação. Então, continuando, dentre as escolhas e as decisões do seu projeto de vida, sempre tem aquela em que você foi bem mais sucedido ou sucedida e vitoriosa no que se propunha a fazer. Então, no decorrer da vida, principalmente quando a gente busca a realização de um sonho, a gente faz escolhas, né, toma decisões. No início da aula a gente falou até em dilemas, né? Muitas vezes a gente enfrenta dilemas éticos, né? Então, por exemplo, vou dar uma hipótese aqui. Eu devo sair da casa dos meus pais para cursar uma universidade em outro estado, né? Numa outra cidade? É um dilema, é uma dúvida, né? E outros dilemas que vocês enfrentarão ao longo da vida. Então, tem sempre aquela escolha, aquele enfrentamento de um dilema que a gente é bem sucedido, né, que a gente obtém êxito, ou que a gente não é tão bem sucedido, mas que a gente busca aprimorar. Até porque a gente sabe muito bem que nós não temos uma bola de cristal. Então, nem sempre as escolhas que nós tomamos, né, que nós realizamos, a gente sabe quais serão as consequências, né? A gente pode até imaginar essas consequências, mas nem sempre a gente tem domínio. Então é importante que vocês tenham em mente aquela decisão, aquele dilema solucionado em que vocês foram bem ou melhor sucedido. Então, continuando aqui na tela, por favor. Opa. E você deve ter aprendido o real significado sobre, está até entre aspas, quem está com o caderno do aluno está na página 148. Então, diz lá, as escolhas e decisões regulam o seu caminhar para a realização do seu sonho. Então, muito do que nós somos é o reflexo, né, o resultado daquela decisão, daquela escolha, daquele dilema. Né? Então, usei um exemplo hipotético, por exemplo, passei numa universidade que é em outro estado, eu devo ficar longe da minha família? Ou se não, outro dilema, eu prefiro me dedicar ao trabalho ou vou continuar os estudos? Né? Então, essas escolhas ao longo da vida vão refletindo o nosso projeto de vida e a realização dos nossos sonhos, ok? Então, continuando, vamos para a nossa primeira atividade, né? Ou uma próxima participação de vocês. Diz lá, em quais escolhas e decisões você obteve êxito, ou seja, teve sucesso, né, até o momento em seu projeto de vida. Então, que escolha ou que decisão que você fez até hoje, você é aluno da 2ª série do ensino médio, que você se surpreendeu, foi um sucesso, né, obteve um êxito, o resultado foi extraordinário. Então, 1 minuto para vocês compartilharem pelo chat. Vamos lá?
Olha aqui, Luana, muita gente falando a respeito de cursos online, cursos de idioma. Então, por exemplo, o Gabriel falou sobre aprender inglês. O Pro Wilson, ele falou que uma grande escolha na vida dele foi a decisão do curso superior que ele realizou, né? Realmente, na hora que nós vamos escolher o curso que nós vamos cursar na faculdade, é uma grande escolha, né? Esse momento ele é bem importante mesmo. A Gisele fala sobre se dedicar e melhorar nos projetos de desenho, que foi uma escolha que ela fez. Agora o Carlos, pra gente descontrair, ele falou assim que uma grande escolha que ele fez foi largar as 4 namoradas dele para ficar só nos estudos. Olha, Carlos, parabéns, decisão, que grande decisão, hein? Eu vou ler alguns comentários aqui que me surpreenderam também. O Gustavo, acho que é Gustavo Luz, ele falou: sair da depressão, pois eu pude me dedicar mais à minha vida. A Ellen Carla falou que tirou a depressão de um amigo. E a gente tem aqui a participação de uma outra professora, que é a Suzy, acho que é Tagonça aqui, mas deve ser Gonçalves. Ela fala: no meu trabalho, ser professora da rede estadual. Então, um grande beijo para a professora que está acompanhando as nossas aulas. Muito legal, muito legais, né, as respostas de vocês. Então, continuando a nossa aula aqui na tela. Vamos para a nossa segunda atividade. Eu estou muito ligeira com esse slide aqui. Houve algum momento em que você demorou para tomar uma decisão difícil ou achou que deveria ter decidido com mais agilidade? Quais foram as consequências disso? Então, houve algum momento que você hesitou, ficou em dúvida e demorou para tomar uma decisão, né? E muitas vezes até o resultado, né, a decisão passou. Quais foram as consequências? Então, mais 1 minuto para vocês interagirem pelo chat. Vamos lá? Eu estou achando interessante porque é algo para nós refletirmos mesmo. Por conta da pandemia, muitos projetos tiveram que ser adiados e algumas coisas tiveram que ser canceladas devido a essa decisão. Foi algo mais forte do que nós poderíamos, algo que nós não tínhamos o controle, mas várias pessoas falaram. Teve aluna aqui que falou que tinha o projeto desse ano fazer um intercâmbio, e aí devido à pandemia, devido à situação, ele teve que adiar. Talvez se ele tivesse ido ano passado, ele teria conseguido antes, se ele tivesse tomado essa decisão antes. Porém, tudo tem o seu tempo. Acredito que com certeza nós vamos passar por essa situação e você ainda terá a oportunidade, né, de fazer o seu intercâmbio, de conhecer outro país. Sem dúvidas. Eu vou compartilhar 2 respostas aqui. Uma professora, acho que é a Andréa Gomes, ela falou que perdeu um concurso porque demorou a se decidir, né? E ela sabe muito bem qual foi a consequência. E um outro aqui, o Lucas Costa, ele fala assim: acabei deixando de perdoar um amigo e me arrependi muito por isso, afinal ele era um amigo leal, né? Então a consequência foi perder, né, um grande amigo. Vamos para a nossa terceira atividade então, aqui na tela, por favor. Analisando o que você se encontra no seu plano de ação, existe alguma habilidade, né, que é habilidade como sinônimo de conhecimento, que você precisa adquirir para avançar em direção à realização do seu sonho? Qual? Então, pensando naquele plano, naquele planejamento, naquilo que você quer alcançar, há algum conhecimento que você tem que correr atrás, que você tem que adquirir? Então, vou dar um exemplo. Quero ser musicista. Qual é o conhecimento que eu tenho
que aprender, né? Que eu tenho que ter, ir atrás. Ler uma partitura, aprender um instrumento, né? É nisso que vocês irão pensar. Então, mais 1 minuto para vocês compartilharem, ok? Vamos lá? Olha só, Luanda, o Pro Wilson disse tolerância ao estresse, que é algo que ele precisa para conquistar o sonho dele aí. E também nós temos a Luzinete que falou sobre confiança, ela precisa ter mais confiança para adquirir o que ela quer para a vida dela. Muito bem, a Evelyn falou aqui que ela tem que aprender outros idiomas, né, outras línguas. A Rafaela também aprender inglês, olha que bacana. O William fala melhorar minhas técnicas de desenho. A Beatriz fala em aprender novos idiomas, né, novas línguas e estudar mais. Olha, vários alunos, Sara. A Sara é professora de inglês, Isso, eu vi que eu tenho um público aqui. Vou começar a passar meu telefone para ensinar inglês particular, né, amiga? Depois a gente conversa. Tem um aluno aqui, eu perdi o nome, que quer aprender filosofia. Aí, muito Luanda, bom. você também pode dar seu número depois. Então, continuando aqui na tela, por favor. Vamos ver, é a 4, né? Que competência socioemocional você vem desenvolvendo e acredita que precisará praticar no longo caminho que percorrerá para realizar os seus sonhos futuros. Então, lembram de algumas competências socioemocionais? Foco, persistência, determinação, empatia, né? Todas aquelas competências que a gente vem falando desde o início, né, do bimestre, não só do 3º bimestre, mas desde o 1º. Então, pense nessa competência ou nessas competências e responda agora no chat. Então, mais 1 minuto para vocês participarem.
Olha só, muitas participações. Vou tentar ler o máximo que eu puder, ok, Luanda? Para ser uma porta-voz bonitinha, representar vocês bem aqui. Então, vamos lá. O Arthur falou determinação. A Pro Giovana, ela disse foco e determinação. O Lucas falou persistência e muita paciência, e kkkk, eu imagino que ele deve estar passando muito estresse, né, falando sobre paciência, então caberia aí também tolerância ao estresse, né. O Leandro fala da tolerância a frustrações, sobre o foco e sobre concentração. A Luzinete fala sobre persistência, o Isaac fala que ele tem tanto para dizer que o tempo é até pouco, ele quer escrever mais. Então, faça as anotações. Esse ato de você escrever lá no seu diário de práticas e vivências, por exemplo, ajuda muito nesse desenvolvimento do autoconhecimento, da sua autoavaliação, viu? Olha, muitas participações também de professores, sim, viu? Bastante. Muito legal os professores acompanharem, né? Dá para perceber o engajamento. Deixa eu só ver aqui onde o professor Fábio, né, ele colocou várias competências. Eu achei que eu tinha perdido aqui a resposta, porque fica, né, vários comentários aqui correndo. Ele falou o seguinte: foco, determinação, empatia, organização, confiança, persistência. O Davi falou uma coisa interessante aqui, ó, ser mais generoso, conquistar mais amizades, né, saber ouvir, dialogar. O Isaac falou empatia, competência, determinação. Olha, muito bom saber que vocês estão acompanhando as competências socioemocionais, né, que já conseguem visualizar quais são as competências que a gente deve, né, se engajar, né, buscar para que a gente realize os nossos sonhos. Muito legal. A gente está chegando ao finalzinho da aula, né, Sara? Eu gostaria de agradecer hoje a produção, aqui a Jéssica, o Marcos, né, todo um pessoal que fica aqui, porque só aparece nós duas aqui, né, em frente às câmeras, mas tem toda uma galera. Eu esqueci o nome do diretor agora, Jéssica, mas o diretor também que está lá atrás, né, que uma força-tarefa aqui para que a aula aconteça. Os intérpretes de Libras, né? Nós não podemos esquecer nunca, né? Super parceiros. E a você, Sara, né? Essa grande amiga que eu consegui aqui no Centro de Mídias, né? E a gente volta. A gente termina a aula assim, quase com uma lágrima nos olhos, porque foi um dia muito abençoado. Realmente a gente discutiu sobre coisas muito importantes. E eu acho que a discussão da aula do Projeto de Vida, ela sempre continua, ela nunca se esgota quando a aula termina. Sempre vai ter lição de casa na aula de Projeto de Vida. Por quê? Esse processo de autorreflexão, de autoanálise, ela vai acontecer. Você dialogando também você consegue isso, mas principalmente quando você para pensar sozinho, você faz os seus registros. Então, Projeto de Vida sempre tem lição de casa, né? Nunca vai terminar quando acaba aqui com a nossa musiquinha. E eu vou pedir para você ler a mensagem da aula. Legal, tem uma volta mensagem. Pra gente. Isso, Isaide. A Sara vai terminar a aula lendo essa mensagem para vocês. Então vamos lá. Você pode ter enfrentado um vendaval interno diante das escolhas que fez e dos desafios da sua vida. Mas é certo que vem aprendendo como superá-los. E isso é o mais importante nesse momento. Então, um grande abraço, um grande beijo e até semana que vem. E olha só, não esquece de nos avaliar, né, pessoal? Vocês precisam lá colocar a sua avaliação, porque através desse feedback nós estamos falando tanto de autoconhecimento, de autoavaliação, e também é muito importante o processo de avaliação. Quando vocês nos dão uma avaliação, faz parte de um crescimento, nós como professoras, o Centro de Mídias de forma geral, como um sistema. Então é importantíssimo que você dê a sua avaliação, que você dê as suas sugestões, as suas críticas construtivas sempre serão bem-vindas e isso vai nos ajudar a crescer e a melhorar como profissionais aqui. Então, muito obrigada, uma excelente noite para vocês e nos vemos na semana que vem, né, Luanda? Até semana que vem. Até semana que vem. Beijos. Até a próxima quarta-feira. A escola pode estar distante, mas as aulas não.
Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.